Estamos muito felizes de regressar para mais este episódio da Escola Bíblica e mais um momento que vamos ter a oportunidade de abrir a Palavra de Deus. Muito obrigado por estar desse lado, sempre aqui com a Novo Tempo Portugal, ou também na Rádio RCS, que pode estar a escutar-nos nesta altura. E é uma grande alegria, dizia, podermos então regressar. Hoje, novamente, com a Dulce Neto e com o Filipe Reis. Somos a pequena equipa que, ao longo deste trimestre, que é um período de 3 meses no qual estudamos um mesmo tema, em associação à Escola Sabatina, que é um ministério muito importante na Igreja Adventista do Sétimo Dia, basicamente uma oportunidade que temos de, como igreja, como comunidade, estudar a Bíblia de uma forma sistemática e, portanto, temos temas bíblicos, logicamente, e um pequeno manual que nos vai ajudando a orientar o estudo da Bíblia ao longo dos meses e dos anos, não é? Anos a fio já. São muitos anos deste ministério e este ano, neste trimestre em particular, já estamos, aliás, bem avançados, já estamos bem para lá de metade, estudando sobre o tema da aliança, a aliança eterna de Deus, que é realmente um tema que tem muitas dimensões por onde pode ser explorado. E hoje, ao recapitularmos aqui este tema e ao partilharmos consigo também este tema bíblico, vamos falar sobre um tema bem específico, um sinal bem particular da aliança de Deus que está presente na sua palavra e na revelação de Deus desde o princípio, podemos dizer mesmo desde o princípio, e tem feito parte de um sinal de ligação a Deus, de escolha e de relacionamento com Deus. Falo-vos do sábado como sendo um sinal desta lógica de parceria com Deus. Uma parceria que acontece também no tempo. E por isso, nesta lógica de 7 dias, no qual cada semana está dividida, desde a criação, o sábado aparece como um momento de 24 horas, de forma regular, sistemática também, que vem servir um propósito de bênção, de santificação, de relacionamento com Deus. E nós temos o privilégio de ter na Bíblia uma vasta revelação. Não é um tema que esteja assim mais ou menos escondido. Eu reconheço bem, para alguns talvez que nos estejam a ouvir, que este parece um tema, no mundo cristão, às vezes parece um tema meio escondido. Mas na Bíblia não é de todo. Temos tanta informação, tanta revelação sobre o sábado. E então vamos agora, consigo, com a Bíblia aberta, aqui os três, ter uma conversa sobre o papel do sábado, particularmente no contexto da aliança, e esta ideia do sábado como um sinal. Vamos então avançar para este estudo. Eu vou pedir hoje à Dulce que comece a conversar um bocadinho connosco sobre o seu destaque. Vamos começar por aí, os nossos 3 destaques, e depois com as nossas rubricas vamos continuando a fazer esta reflexão. Dulce, num tema em que podemos pegar-lhe, sem dúvida, por muitos lugares, qual parece o destaque quando falamos sobre sábado e aliança? O que eu notei particularmente, aquilo que eu retive particularmente, foi mesmo a escolha que Deus fez sobre este mandamento para sinal do seu concerto com o seu povo, com a humanidade, porque o sábado não é uma coisa, não é um mandamento para os judeus, é de toda a humanidade. Aliás, ele já existia antes dos judeus existirem. E esta ideia, para mim, desta escolha numa aliança relacional, como nós temos vindo a estudar, numa aliança da graça, para mim teve imensas implicações e imensos significados. Ele não é um símbolo, ele é um sinal, ele é um marco que Deus colocou na nossa existência. E Deus não escolheu nenhum outro porquê. Na verdade, porque neste está o resumo de tudo o que é crucial na nossa experiência espiritual e na nossa vida humana. Eu entendi assim, não é? Aqui nós vemos a nossa criação e a nossa redenção. Aqui nós temos a nossa relação com Deus, a nossa relação com o mundo criado, a nossa relação com os outros. E aqui nós vemos, mais uma vez, um sinal de amor numa aliança relacional. Eu vou tentar não me perder, porque é fácil perder neste tema tão vasto, e focar só 3 aspectos que eu considerei cruciais e que nos dão algumas dimensões importantes do sábado. Número 1, Deus criou o sábado para
o homem. Jesus clarificou isso em Marcos 2:27. Deus não fez um dia e depois trouxe o ser humano para esse dia. Não, Deus fez o ser humano e depois criou um dia com um propósito especial para esse homem. E nós vemos isso logo em Gênesis, e eu convido-vos a abrirem as vossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 2, e eu gostava de ler convosco os versos 1-3. Diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Isto tem aqui muito pano para mangas, mas eu gostei particularmente de um comentário que o Jacques Ducamp, o teólogo, fez no novo comentário bíblico sobre o livro de Gênesis, em que ele dizia que a criação só fica completa com o sábado. Que o 7º dia não é um símbolo, ele faz parte da realidade histórica da criação. Ele nota que é o único dia que não tem aquela referência de houve, tarde e amanhã, e isso não por ser um tempo fora do tempo, mas porque é o único dia da semana da criação que é vivido inteiramente pelos humanos. É o único que Adão e Eva vivem do princípio ao fim. E esse é um ponto muito interessante. O sábado como fazendo parte da realidade histórica da criação. Isso leva-me a um segundo aspecto. Como é que eles vivem este primeiro dia? Vivem um com o outro, vivem com o mundo criado e, sobretudo, vivem com o Criador. Eles fazem descansando. Mas descansar de quê? Se eles não estavam cansados, eles tinham acabado de ser criados. Estavam fresquinhos, novinhos em folha, não tinham feito rigorosamente nada. Diz-nos Gênesis que Deus descansou neste dia. Outro paradoxo. Isaías diz-nos que Deus não precisa descansar. Por isso, o que é esta palavra de descanso aqui? E acho que o autor aplicou a Deus a palavra de descanso descrita pelo homem, do Deus que significa o Deus que desce para estar em contacto com os humanos. Deus dá-nos o seu descanso. Deus partilha com Adão e Eva o seu descanso, o seu encontro. Aqui vemos mais uma vez a tal aliança relacional, a aliança da graça. Deus trabalhou para eles enquanto eles nem sequer existiam. Por isso, depois dá-lhes este dia é um dia de pura graça, é uma prenda, é um presente imerecido, uma dádiva que nem Adão nem Eva merecem. E aqui, por isso é que, aliás, este dia é descrito depois no 4º mandamento como o sábado, o dia do Senhor. Terceiro aspecto, Deus descansou, Deus abençoou este dia. E isto também é muito surpreendente, porque Deus não abençoou nenhum outro dia. É verdade que Deus abençoou as criaturas até ali viventes, não é? Deus abençoou os seres viventes, abençoou o homem, abençoou os peixes, por exemplo. Mas neste 7º dia, em que é suposto as pessoas não trabalharem, descansarem, é um dia que está repleto de bênçãos. Isto remete-nos novamente para a aliança da graça, para a dádiva imerecida. Este é o primeiro dia, e eu penso que tem esse significado, em que o homem, Deus e a criação estão em relação uns com os outros e têm uma bênção. E diz-nos que este trabalho, o único trabalho que conta, na verdade, é o trabalho de Deus. É o trabalho que não é mera vaidade, como o autor de Eclesiastes dizia, é o trabalho que perdura, é a sua graça, é a sua dádiva por todos nós. Depois o texto diz-nos que Deus santificou. Mas isso eu vou deixar para o meu dilema. Aqui o que eu queria reter é que o sábado, como o Roberto Badenas diz, um templo no tempo, não é? Um templo no tempo é o nosso tempo de encontro com o Senhor, de relacionamento com o Senhor, com aquilo que Ele criou, o mundo e todos os outros. E então nós vemos no mandamento do sábado, não só em Êxodo como em Deuteronômio, nós vemos tudo. Vemos a criação e vemos a redenção. Vemos a criação e vemos a libertação.
Temos o sábado na criação, Deus descansou. Temos o sábado na redenção, Jesus descansou. Que outro mandamento nos ligaria assim a Deus, à terra e aos outros? Eu não vejo, não consigo ver. E por isso este aspecto interessou-me muito esta semana neste estudo. Dulce, eu vou só reagir assim rapidamente. Tu estavas a dar essa ênfase a certa altura, a ideia de graça, o conceito bíblico de graça no sábado, no seu contexto original, é uma coisa que eu há já alguns anos que sou bastante sensível, e portanto dar só esta dica aqui, porque quando lemos de facto a descrição, tu acabaste de fazer a leitura desses primeiros versículos de Gênesis 2, nós percebemos que o sábado, nesse contexto original, é graça pura. E porquê que eu digo que é graça pura? Porque o homem não é interveniente. Eu acho muito interessante porque é essa a melhor forma de entender que o sentido original do sábado é graça, é não estar o homem e a sua obrigação, por exemplo, de ter que fazer seja o que for. É uma curiosidade que eu tenho feito algumas vezes, às vezes em conversas com grupos de pessoas ou até em igrejas, de perguntar quando é que Deus deu a primeira ordem para se guardar o sábado. E nós tendemos a dizer imediatamente o Gênesis, e é curioso porque no Gênesis, como tu acabaste de ler, não há uma ordem escrita na forma de uma ordem, que é interessante. Ou seja, aí não diz Deus disse a Adão e Eva para guardarem o sábado. Claro que não é necessário, porque mais importante, ou para nós ainda mais padrão do que ser o homem a guardar o sábado, foi Deus a guardá-lo, não é? A se descansar. Mas eu acho muito bonita esta ideia de que Deus não colocou o sábado no início numa lógica de estabelecer de alguma forma um contexto de o homem ter que fazer qualquer coisa. Deus é que fez tudo. E mesmo uma análise literária ao texto de Gênesis 2, 1 a 3, mostra que todos os verbos e toda a estrutura do texto, o homem não é interveniente. Deus é que descansa, Deus é que abençoa, é a obra que Deus fez, havendo Deus terminado, então Deus santifica. Deus faz, Deus Deus agiu, Deus constrói. E o ser humano nem está nesta descrição. E para mim, este é o melhor exemplo de estarmos a falar de graça no sentido mais puro. Deus é que criou este diamante, é que o preparou, é que o estendeu. O homem só recebe. Mais graça do que isto é impossível. É a minha nota sobre esta questão. Filipe, o teu destaque num tema com tantas implicações como este, qual é? Talvez eu possa complementar aquilo que já foi dito pelos dois. E estava agora a ouvir o Pedro e até estava aqui a olhar para os meus apontamentos a ver como é que isto encaixava, e talvez possamos pensar no seguinte: na sexta-feira, depois de ter sido criado, ou seja, no sexto dia da criação, Adão reparou que estava sozinho, não é? Ele reparou que todos os animais estavam aos pares e ele reparou que estava sozinho. Portanto, Adão notou que lhe faltava alguma coisa para ele ser mais completo, não é? Mas a Bíblia não diz que Adão reparou que também faltava um dia na semana por algum motivo, não é? Ele reparou que lhe faltava uma companheira, isso foi óbvio. Mas em nenhum momento Adão vai dizer a Deus: olha, Senhor Deus, falta aqui um dia para nós nos encontrarmos um com o outro. É a tal intervenção de Deus, não é? Só por aqui nós já vemos que Deus sabe aquilo que nós precisamos e aquilo que é melhor para nós, muito melhor do que nós próprios, não é? Porque Adão nem reparou que lhe faltava o sábado, não é? Mas Deus foi lá e estabeleceu o sábado. Aquilo que o Pedro estava a dizer, que não há ali uma ordem direta para guardar o sábado, ela não há, de facto, é verdade, 100% verdade, não há ali nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, no momento da criação, mas mais à frente, quando é dado o mandamento do sábado, Aí sim é uma ordem, não é? Exatamente, e o Senhor explica por que razão é que o sábado é para guardar, que está em Gênesis 21. Já havia antes, Filipe, já havia no Maná, não? Sim, o maná é a primeira ordem na Bíblia sobre o sábado. Exatamente. Agora, o grande ponto da Bíblia onde o sábado é apresentado, estaremos de acordo que é nos 10 mandamentos, com toda a certeza, não é? Sendo que as coisas são mais ou menos simultâneas com o maná, porque os 10 mandamentos são dados depois da saída
do Egito, não é? Quando o Senhor os organiza como povo e depois lhes dá os mandamentos para reger o comportamento cívico, civil e religioso deles. Contudo, eu gostaria de apontar aqui o sábado ao longo do tempo. Já nem vou falar do sábado lá na criação, no Éden, porque já falaram os dois e muito bem. Só gostaria de dizer, apenas para reforçar este ponto, que o sábado foi estabelecido antes da queda. Portanto, se foi antes da queda, de certeza que era ótimo. Inclusive, a Bíblia diz que era muito bom quando terminou, não é? E, portanto, não há dúvida nenhuma da bênção que o sábado era. Contudo, ao longo do tempo, o sábado tem vindo a ser deturpado, não é? Já mencionámos também os 10 mandamentos, ou a inclusão do sábado nos 10 mandamentos, que tem outra característica que me parece bastante importante, que é o quê? Os 4 primeiros mandamentos regulam o relacionamento do homem para com Deus. Os últimos 6, os da segunda tábua, regulam o relacionamento do homem com o seu próximo. O que está ali no intervalo, ou no meio, vamos dizer, que é o sábado, que é a ponte para os outros 6, acaba também por ser não apenas um mandamento de relacionamento para com Deus, mas também um mandamento de relacionamento com o nosso próximo. Porquê? Porque o próprio mandamento diz, não farás nenhuma obra, tu, mas não diz só isso. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo. Ou seja, isto é um mandamento para toda a tua casa, para todo o teu povo. Nós temos o sábado no Éden, nós temos o sábado na saída no Sinai, na saída do Egito, e claro que não vou mencionar todos os momentos da Bíblia em que aparece o sábado, não é? Mas temos um outro momento que o autor da lição também menciona brevemente, se não estou em erro, se por lapso não estou a dizê-lo, que é em Isaías, no capítulo 66, um versículo que aponta o sábado para a frente até do nosso tempo. Isaías 66, 23 diz, falando da nova terra, não é? Ou seja, do novo Éden, da recriação de todas as coisas, depois da volta de Jesus, depois deste mundo passar pelas suas últimas cenas, conforme nós o conhecemos, diz Isaías 66, 23. E eu vou destacar aqui 2 pontos. E será que desde uma lua nova até à outra, e, agora vejam bem, desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a durar perante mim, diz o Senhor. Portanto, este versículo aponta para um momento na terra recriada, quando novamente já não existirá mal algum, no pós-queda, não é? No pós-história do pecado, em que diz que de uma lua nova até à outra, ou seja, de um mês até ao outro, e de um sábado até ao outro, a cada semana, virá toda a carne a durar perante mim. Eu vou agora, apenas e só em 10 segundos, destacar este período de tempo, desde uma lua nova até à outra. Porque no livro do Apocalipse nós temos uma, certamente, provável referência a este tempo, que ele está no capítulo 22 e no versículo 2. O capítulo 22 já descreve o tal pós-queda, pós-pecado, não é? E diz, no meio da sua praça, da Nova Jerusalém, de um e do outro lado do rio, estava a árvore da vida, e que depois diz assim, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Ora, é muito provável que esta referência em Isaías, de que mês a mês, de uma lua nova até à outra, o povo irá adorar perante o Senhor, seja coincidente com este momento em que vai tomar deste fruto que surge de mês a mês nesta árvore, porque o período temporal é coincidente. Então nós ali em Isaías 66, 23, nós temos o quê? Temos, desde uma lua nova até a outra, o povo irá alimentar-se daquela árvore. Razão de saúde física. Mas também, de uma semana até a outra, mas não de um dia qualquer, de um sábado até outro sábado, o povo também irá alimentar-se espiritualmente. Ou seja, o mesmo versículo apresenta alimento físico e apresenta alimento espiritual. E, portanto, estamos a falar do sábado na criação, ao longo da história, nos 10 mandamentos e não só, como veremos mais à frente, no Antigo e no Novo Testamento, mas a Bíblia também apresenta o sábado na nova terra. O sábado permanece. Apesar de todos os problemas, muitas coisas que existem agora não vão existir depois, ou vão existir de uma forma diferente, não é? Por exemplo, o profeta diz que nela não viu sol, na nova terra, não é?
que a glória do Senhor que ilumina toda a terra. Contudo, o sábado está lá. Semana após semana, naquele dia específico, o sábado lá está. É fascinante perceber como é que este ponto tão importante, mas tão importante, da aliança, o sinal específico entre Deus e o seu povo, se manterá por toda a eternidade fora. Muito interessante. Eu queria dar então aqui uma nota ainda, antes de passarmos aqui à nossa rubrica seguinte, resumindo uma ideia que me tem inspirado, aliás, sobre a questão do sábado há muito tempo e que acho que tem muito a ver com a aliança, porque obviamente que temos que trazer sempre a nossa reflexão um pouco para este contexto da aliança, e eu acho muito interessante que desde o princípio, aqueles 3 verbos, que há bocadinho aqui se leu o texto de Gênesis 2, que de facto Deus descansou, Deus abençoou e Deus santificou. Eu tenho tentado explorar esta ideia e tenho-me apercebido que na Bíblia há como que uma extensão, em certo sentido, do que estas 3 dimensões representam. Podemos mesmo dizer que o sábado ele tem 3 formas que o tornam como um dia completo em termos da experiência que Deus quer ter connosco, seres humanos, que a mim me parece ser uma experiência de aliança. O que é que eu quero dizer com isto? O sábado tem na Bíblia uma dimensão claramente legal que vem de lei. Ou seja, o sábado é um preceito na Bíblia, disso não há nenhuma dúvida. É verdade que aqui no Gênesis não há uma forma de ordem, mas o facto de Deus ter descansado é uma ordem, não na forma de uma lei, porque Deus descansou quer dizer que Deus fez um padrão. E é interessante porque ao longo da Bíblia nós vamos encontrar, como é óbvio, muitas referências ao sábado no contexto de uma lei, de um preceito, uma coisa que Deus estabeleceu para ser seguida. Já aqui mencionámos, o maná é aliás a primeira vez que na Bíblia vem uma ordem referente ao sábado, quando o Senhor dizia, isto é Êxodo 16, se depois quiserem fazer uma leitura mais detalhada, e o Senhor disse claramente, 6 dias colhereis, ao 7º dia o sábado, portanto é o dia de descanso, nesse dia não haverá o maná. E logicamente que depois, no 4º mandamento, o Senhor vai dizer, lembra-te do dia do sábado para o santificar, e a ordem é clara, 6 dias trabalharás e no 7º dia não o farás. É o dia de descanso, é o dia do Senhor teu Deus. Portanto, no sábado há uma dimensão claramente legal, é uma ordem que Deus dá. Mas é interessante que na Bíblia nós temos uma dimensão que eu gosto de chamar uma dimensão existencial. Ou seja, não é só a única maneira ou razão para guardar o sábado, não é só porque Deus estabeleceu uma lei, é porque Deus fez do sábado uma bênção. Por isso é que esta segunda dimensão está ligada à expressão do princípio Deus abençoou. Deus abençoou quer dizer que Deus fez do sábado uma coisa boa, uma coisa que faz bem, que é isso que é uma bênção. Por isso é que é a tal dimensão existencial. Não me interessa só obedecer, mas eu na obediência o que é que eu vou desfrutar de uma grande bênção? É claro que o maior exemplo na Bíblia foi quando Jesus disse o sábado não foi feito por causa do homem, o homem é que foi feito por causa... Perdão, ao contrário, não é? O sábado não foi feito por causa do homem, foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Marcos capítulo 2. Mas já agora eu trago também o texto de Isaías 58:13, que diz, se ao sábado chamares deleitoso... Lembra-se desse texto e diz, se honrares o sábado não seguindo os teus próprios caminhos, o versículo 14 termina assim, então te deleitarás no Senhor. Eu acho muito interessante esta ideia de que Deus também pensou o sábado, óbvio, para tu te deleitares no Senhor. Portanto, isso está ligado com a bênção. E depois a terceira dimensão, que é o santificar, que é uma dimensão mais espiritual. E o sentido é que além de ser uma ordem, portanto uma lei, e de ser uma bênção, o sábado é um dia de relacionamento especial com Deus. Eu lembro-me, por exemplo, do texto de Isaías 56, que o Senhor até incluiu os estrangeiros, recordam-se, e diz aos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, e diz, e todos os que guardarem o sábado, versículo 7, diz então, todos os que abraçarem o sábado e abraçarem o meu pacto, a esses os levarei ao meu santo monte. E eu acho extraordinária esta ideia de que Deus está a dizer a todos os povos, não é? Não apenas a Israel, se guardarem o sábado, poderão vir até ao Santo Monte, que nós sabemos que é a ideia de vir à presença de Deus. Em Ezequiel, no capítulo 20, o sábado, mais uma vez, é colocado naquela relação entre santidade, relacionamento com Deus e um sinal, não é? Os meus sábados servirão de sinal entre mim e eles, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. A dimensão aqui é sobretudo espiritual. É um dia de relacionamento, de intimidade
com o próprio Deus. E, portanto, eu acho fabulosa esta ideia na Bíblia de que o sábado dá-nos estas três dimensões. Agora, com certeza que também há alguns dilemas relacionados com a ideia do sábado e a sua presença na Bíblia. Dulce, tu já há bocadinho tinhas guardado aí assim uma caixinha, não é de Pandora, mas era uma caixinha para agora abrires sobre o teu dilema, que tem a ver com a santificação no sábado. Tem a ver um pouco com a santificação do sábado. Eu acho que aparentemente o próprio mandamento parece ter uma contradição em si, não é? Mas quando nós olhamos melhor e entendemos o verdadeiro significado deste mandamento, percebemos que não é? Porque o mandamento diz, lembra-te do dia de sábado para o santificares, não é? Começa assim. E depois acaba a dizer o quê? Que o Senhor o santificou. E então nós podemos interrogar, afinal de contas, o que é que santifica o sábado? Sou eu? Ou é Deus que o santifica, não é? Aliás, Deus, o sábado não é apenas um dia para não trabalharmos. Bom, este mandamento, o quarto mandamento, dava para nós termos aqui muitas conversas, não é? Porque há aqui outro aspecto interessante que nós não abordamos neste estudo desta semana, que ele não implica só o descanso, também implica o trabalho, não é? Porque diz 6 dias trabalharás. Podíamos ver aí uma outra ordem. Um outro mandamento. Mas o que é isto de Deus o que é este ser santo, não é? Nós já falámos sobre isto algumas vezes aqui, quando falámos na geração eleita, na nação santa, de sacerdotes, não é? O santo tem sempre o significado de separado e de diferente. Por isso, Deus escolhe um dia. E não é um dia qualquer, é o 7º dia, o último dia da criação, por isso nós não podemos andar aqui a dizer que tanto faz ser um dia como o outro para eu me relacionar com Deus. Não, é o 7º dia, o sábado, que tem uma bênção e que foi escolhido por Deus, foi criado por Deus, o sábado faz parte da criação. Acho que esta ideia nós não podemos fugir dela, não é? Para o homem, não estou a falar antes, e Deus santifica-o por isso. Deus separa um dia para ter uma relação especial com o homem. Durante os 6 dias da semana, eu já estive a cuidar dos meus afazeres, das minhas coisas, já estive a circular à volta dos meus próprios interesses. E neste dia, Deus diz, tu tens que te relacionar comigo, para poderes sobreviver, para poderes ter uma vida espiritual, para poderes ser abençoado, tu tens que estar ligado a mim. Durante a semana não tiveste tanto tempo para estar ligado a mim, o meu escutador que eu, peço desculpa, mas ao sábado tu tens tempo. Este é um espaço santo, mais do que sagrado, é um espaço santo, é um espaço diferente à parte, e sou eu, Deus, que o torno santo. Então, o que é que Deus quer dizer com isto do santifica-o? É quando eu entendo assim, é quando eu obedeço, ou seja, quando eu faço dele um espaço de relacionamento privilegiado, prioritário, com Deus, com os outros. Já vimos que o segundo mandamento está não só, o quarto mandamento, perdão, está não só em Êxodo, como está em Deuteronômio também, e nos dá a noção da libertação, e a libertação que abrange os outros também. O Filipe focava há bocadinho o estrangeiro, o servo, até os animais, não é? Por isso a nossa relação com toda a humanidade, com todos os seres criados e com a própria natureza. Que atividades é que eu desenvolvo ao sábado que o tornam santo, ou seja, que fazem com que o propósito para o qual ele foi criado seja cumprido e por isso ele seja diferente, ele seja separado. Isso já vai depender de mim. Aquilo que eu faço, aquilo que eu deixo de fazer ao sábado, faz com que ele seja, de facto, separado na minha vida real, concreta, prática, e com que eu o esteja a santificar ou não. Não sei se me expliquei. Sim, eu creio que sim. De facto, essa aparente contradição, claro que também me parece, como tu bem explicaste, que fica resolvida com a ideia de que
Eu santifico no sentido em que sou parceiro de Deus no processo de santificação. Portanto, eu, neste caso, diante do teu dilema, eu olho para a santificação como um processo. É como se Deus lhe deu origem, mas nós também somos parceiros dele nesse processo. Filipe, algum dilema sobre este tópico e sábado de aliança que queiras realçar aqui e a solução para esse dilema também? Eu gostaria de enfatizar, mais uma vez, a perpetuidade do sábado. Porquê? Porque hoje em dia, na sociedade ou no mundo cristão, o sábado perdeu essencialmente o seu lugar. Passo a explicar. Na nossa língua portuguesa, não resulta muito bem fazer esta distinção, mas em outras línguas que são usadas pelo mundo, há duas palavras para designar o sábado conforme nós o conhecemos, não é? Quais são esses dois conceitos? Uma coisa é o sábado, o dia santo, que Deus abençoou e santificou. Outra coisa é apenas e só o sábado como sétimo dia da semana, ou o sétimo dia depois do último sábado dentro do ciclo normal, não é? Ou seja, aquela bênção específica que Deus colocou naquele dia não é apenas uma bênção e uma santidade por si própria, mas tem que ser mesmo naquele dia. É naquele dia, é no sétimo dia da semana que funciona. Se pegarmos nessa santidade, nessa bênção, com todos os seus atributos, como o descanso, como a contemplação, como a adoração a Deus, se pegarmos nisso tudo e deslocarmos para outro dia da semana, não funciona. Porque não há nenhuma indicação na Bíblia em que isso possa acontecer, usando a expressão que a Dulce disse há pouco, em qualquer outro dia, porque o que importa é o sentido espiritual, é a nossa dedicação, é a adoração que fazemos, independentemente do dia da semana. Isso não acontece. Há o argumento, e há um dilema que para muitos não tem solução, ou quando tem, a conclusão é errada. Há um dilema nesse tal mundo cristão com respeito a qual deve ser o dia da semana em que vamos colocar o Shabat, em que vamos colocar aquela bênção e a santidade que o Senhor atribuiu lá desde o início. Eu fiz apenas um pequeno apanhado, algum tempo atrás já, e no livro de Atos, e estamos a falar depois de Cristo ter passado aqui pela terra, não é? No livro de Atos, nós temos, por exemplo, no capítulo 13, versículos, eu não vou ler, vou apenas citar, capítulo 13, versículos 14, 42 e 44, nós temos a guarda do sábado em Antioquia. No capítulo 16 e no versículo 13, nós temos a guarda do sábado em Filipos. Em Atos 17, 2 e 3, nós temos a guarda do sábado por 3 vezes em Tessalónica. E depois, no capítulo 18, versículos 4 e 11, menciona que os crentes guardaram o sábado 78 vezes. Não quer dizer que eles guardaram só 78 vezes. São as vezes que são mencionadas em que, exatamente, por um episódio qualquer, por uma circunstância, ali estavam a guardar o sábado. E estamos a falar nas décadas seguintes à passagem de Cristo por esta terra, quando, supostamente, existe ali um argumento para mudar o sábado para outro dia da semana. Reconhecidamente, a Bíblia não apresenta essa mudança. A Bíblia não apresenta qualquer alteração. Aliás, inclusive, eu vou ler aqui Salmos 111 e no versículo 7 e 8, Salmos 111, 7 e 8 diz: Fiéis tem a ver com fidelidade, não é? Fiéis são todos, não é todos menos um ou todos menos aquele que eu escolho. Fiéis são todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre. Ora, para todo sempre tem que ser até ao dia de hoje também. Aliás, na minha intervenção anterior, vimos que até o mandamento do sábado permanece firme até para lá da nova terra, até para lá da história deste mundo. Então este dilema que existe no mundo cristão acerca de qual deve ser o dia da semana em que colocamos o Shabat, a bênção e a santidade que o Senhor entregou a um período específico de tempo, é facilmente resolvida se nós tivermos a Bíblia e apenas a Bíblia como fundamento e como premissa para todas as conclusões que tiramos nos nossos assuntos religiosos. Gostaria apenas também de dizer algo
que me esqueci há pouco, mas penso que posso encaixar aqui, não é? Deus teve o cuidado de colocar a sua bênção e a sua santidade num dia da semana para servir de sinal da aliança dele mesmo com o seu povo, e teve esse cuidado de colocar isso num período de tempo. Ou seja, se ele colocasse, vamos supor isto, apenas por hipótese académica para estabelecer raciocínio, se ele colocasse num monumento, os homens poderiam derrubá-lo. Se ele colocasse num pedaço de terra, os homens podiam roubar ou destruir a terra. Mas ele colocou num período de tempo. Ora, quem é o homem que pode derrubar o tempo? Podemos fazer o que quisermos. Já houve experiências no passado, na França e na Rússia, que tentaram alterar o ciclo semanal, mas isso não derrubou o tempo. Apenas colocou os homens a contar o tempo de maneira diferente, não é? Ou seja, o tempo continua lá. Podemos estar de boa saúde, podemos estar doentes, podemos estar livres, podemos estar na prisão. Em qualquer circunstância, o tempo continua lá. E na hora marcada, o sábado, aparece para servir de sinal entre a aliança de Deus para com o seu povo. É verdade, e não deixa de ser impressionante, e eu curiosamente o meu dilema ia trazer, vou só complementar, era exatamente o mesmo que o teu, para dizer a verdade, que é a ideia de que nós temos feito estes dilemas mais a partir de questões que a Bíblia evoca, mas eu também ia para esta questão, e fazemos-lo com humildade, não com um espírito de sobranceria ou desrespeito, mas há momentos em que nós temos que ser também leais com a realidade. E a realidade é que o mundo cristão, há séculos, e hoje mesmo no tempo em que vivemos, uma larguíssima maioria do mundo cristão colocou o domingo, porque vamos falar claramente isto, colocou o domingo como um substituto do sábado. E é interessante que nós encontramos teólogos, lideranças, fés, tal como são professadas, que colocam uma substituição do valor do sábado, essa tal ideia de Shabat, no domingo. E é interessante, o dilema aqui não é dizer porque é que os outros não sabem a verdade, quer dizer, não é esse o dilema, é a Bíblia não nos dá nenhuma indicação nesse sentido. E temos que dizê-lo com alguma, lá está, com alguma frontalidade, que não deixa de ser impressionante ver como um assunto conseguiu reunir, e já agora, Filipe, tu dizias o tempo, Deus colocou no tempo, é uma ideia muito interessante e forte, para que não fosse destronado. Mesmo assim, as tentativas são incríveis de destronar o tempo, ou não tivesse, aliás, o apóstolo Daniel profetizado que tempos e leis seriam alvo do ataque do inimigo, precisamente para desviar os propósitos de Deus. Mas agora deixa-me, no fundo, como a reflexão é a mesma, regressar, digamos, à Bíblia para dizer assim, onde é que na Bíblia nós encontramos uma indicação que nos aponta o sentido de o domingo ser o dia do Senhor e mais, de o domingo ser o dia para uma lógica de aliança? Repare, é que é impossível haver um outro tema onde as evidências sejam tão claras. Então vamos só ver, alguém poderia dizer assim, não, mas o sábado não é universal porque não está desde o princípio. Está, já vimos, está quando havia só um homem e uma mulher, portanto é universal. Outros diriam, não, mas o sábado foi dado na lei de Moisés e portanto está só enquadrado na lei de Moisés. Não, está enquadrado nos 10 mandamentos, que não são a lei que alguém chamaria de Moisés, são universais, são os mesmos mandamentos que o apóstolo Tiago diz que se nós falharmos num, falhamos em todos. Isto é tão universal que quase os cristãos todos, para não dizer que a humanidade inteira está de acordo que não matarás é um mandamento universal da parte de Deus, não roubar também, honrar o pai e a mãe também, não cobiçar também, não ter outros deuses também, mas só o sábado é que, curiosamente, representa uma coisa que a cruz retiraria, uma coisa do passado, mas todos os outros 9 mandamentos a cruz não retirou. Mas para mim, se quiserem, o que me toca mais profundamente é pensar que Deus tinha feito tudo isto. Deu sábado a Adão e Eva desde o princípio, deu sábado durante toda a história, disse que era o sinal entre ele e o seu povo, colocou nos 10 mandamentos e agora, vamos supor que Deus pensava assim, não, o domingo vai ser um dia mais indicado para isto. E Jesus não dizia uma palavra sobre isso.
Quer dizer, faço este sorriso, não quero ser irónico aqui ou satírico sobre isto, que são recursos que eu não gosto nada de usar. Portanto, eu não quero ser irónico, eu estou mesmo a ser o mais honesto possível. Alguém pensaria que uma mudança com este significado, Jesus não deixaria uma palavra aos seus discípulos, que estava escrito... Depois de ressuscitado. Depois de ressuscitar. Imaginem, alguns crentes, vamos também dizê-lo com frontalidade, que alguns crentes vão buscar a ideia de que a ressurreição agora será, como foi num domingo, será então agora uma marca forte para o cristão. Bem, a ressurreição é uma marca forte para o cristão, fortíssima. Mas se fosse uma marca para tornar o Shabat, o descanso, a bênção, a santidade no domingo, Jesus ressuscitava e não dizia uma palavra aos discípulos. Ele que se encontrou tantas vezes com os discípulos. Ele que falou aos discípulos antes de subir ao céu. Mal ele começou a ascender, falou. E falou o que é que eles deviam fazer, falou sobre a descida do Espírito Santo, disse, serem minhas testemunhas, e não dizia nada sobre o domingo. Mas mais, os seus discípulos, com instruções que receberam do Senhor, com a inspiração do céu, com profecia, porque vários deles receberam dom profético, não escreveriam um versículo, reparem, só pediríamos um versículo da Bíblia, em que um apóstolo tivesse dito de uma forma clara, olha, o domingo, o primeiro dia da semana é o dia do Senhor, mas nós não encontramos isso. E curiosamente, na história, sim, na história, todos sabemos, é só querer e identificar que há um momento na história em que essa transição que vem do paganismo romano entra na experiência do cristianismo tornado religião oficial, como sabemos, no Império Romano, e então o domingo como dia do sol, todos sabemos isso, por isso ainda hoje é designado como Sunday em muitas línguas, o dia do sol, então faz-se essa transição. Portanto, nós até sabemos, historicamente, quando é que a transição se faz do sábado para o domingo. Então, realmente, o dilema fica este, como tantos cristãos, de facto, não olham para a Bíblia vendo esta larguíssima evidência. E eu creio que nós hoje é nossa também quase obrigação bíblica e ética trazer estas notas. O nosso tempo hoje passou, mas talvez possamos agora tirar aqui uns segundinhos para cada um, pelo menos a vocês os dois, e depois eu farei só a despedida, para trazermos talvez um versículo, tem que ser mesmo uns segundos, um texto da Bíblia que vocês gostassem de deixar para reflexão de quem nos ouve nesta manhã da Novo Tempo. Dulce. Bom, eu só gostava de acrescentar uma coisa ao que tu disseste muito rapidamente, de um autor muito interessante. Ele tem um livro chamado The Lost Meaning of the Seventh Day, por isso o sentido perdido do sétimo dia, onde ele diz que guardar o sábado é um ato de resistência profética. E eu gosto muito desta ideia de resistência profética na guarda do sábado, em vários sentidos, mas não vamos por aí. Que versículo é que eu gostaria no aqui e ali e fechando isso? Com Jesus, precisamente. Quando Jesus diz, naquele verso tão conhecido de toda a cristandade, naqueles versículos que estão em Mateus 11, 28 a 30, não é? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Jesus o que me está a dizer é, vinde a mim e usufrui do meu descanso. O sábado é o descanso que Deus me dá. O sábado é o descanso para o qual Deus me convida. E eu acho essa ideia central em toda a nossa existência, porque não é por acaso que os homens tentaram mudar e mudaram do sábado para o domingo. No sábado nós temos a criação e temos a redenção, temos tudo. Temos tudo. Somos um ser criado por um Deus Criador que nos salvou, que nos libertou e que nos redimiu. Temos ali tudo da criação até à cruz. Por isso, não é de estranhar que ele seja tão atacado. Mas esta ideia de vinde a mim, descansai em mim, vocês vão conseguir descanso para a vossa alma, para toda a vossa existência. O sábado não é um dia só para não se trabalhar. É um dia para me encontrar num relacionamento especial com o meu Deus Criador, que sabe o que é melhor para mim, e com o meu Deus Redentor, que me deu um passado, me dá um presente e me prepara um futuro. Amém. O Pedro há pouco fazia a pergunta, não teria o próprio Jesus uma palavra
a dizer, no caso de haver alguma alteração quanto ao sábado, na verdade ele teve uma palavra, mas foi para manutenção do significado do sábado. Mateus 5, 17 e 18, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, e a lei até podemos entender aqui como todos os escritos do Pentateuco, por exemplo, mas é lá que está também os 10 mandamentos e onde está o sábado. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, ou seja, não vim destruir, mas cumprir. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til, muito menos uma palavra, se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Portanto, Cristo não mandou alterar nada em relação ao sábado, pelo contrário, mandou manter e reforçar cada vez mais. É verdade. E é assim que chegamos ao fim deste tão interessante estudo. Que Deus possa abençoar a todos vós, aqueles que nos seguiram, e que o Senhor fixe bem na nossa mente aquelas palavras do apóstolo quando escreveu aos Hebreus, no capítulo 4, que dizia: resta ainda um repouso, um descanso para o povo de Deus. E se já desfruta da bênção do sábado, que Deus o abençoe neste dia. E se porventura ainda não descobriu plenamente a bênção do sábado, depois do que ouviu aqui, talvez o tenha feito pensar um pouco, até abanar, quem sabe, alguma estrutura, eu desafio, prezado amigo, irmão, a buscar com mais intensidade o tema do sábado como parte da aliança com Deus, a entrar em contacto com o Novo Tempo, se for caso disso, para podermos ajudá-lo a esclarecer um pouco melhor este tema, mas não deixe de desfrutar da grande bênção que o Senhor deixou para si e para todos nós. Até para a semana, se Deus quiser. Até mais. Adeus.